a gente fala muito em modelo de formação. Então, tem alguns princípios que a gente acredita muito que um atleta do Centro Olímpico deva ter, que a gente deva construir isso com elas. Então, são meninas extremamente inteligentes, que entendem muito bem o jogo, meninas que cumprem mais de uma posição e que se sentem confortáveis com essa flexibilidade. Até porque a gente sabe que hoje o feminino ainda carece de atletas, né? Então, uma menina que tem a capacidade de desempenhar diferentes funções, muito provavelmente no futuro ela vai ser bem quista por outros clubes, né? Meu nome é Rodrigo Coelho, eu hoje sou coordenador técnico do Centro Olímpico, trabalho já com futebol feminino há quase 10 anos, completa 10 anos no ano que vem, na verdade. E durante todo esse tempo eu tive a chance de trabalhar com pessoas excelentes, tanto treinadores quanto atletas. Então, tive a chance de trabalhar com o Arthur Elias, que hoje é o treinador do Corinthians, com o Lucas, treinador de São Paulo, com o Jonas, da Sub-20 da seleção, e meninas espetaculares que hoje também integram grandes equipes, integram a seleção brasileira. E para a gente como formador, né, como uma equipe formadora, é uma honra poder ter feito parte da vida dessas meninas, saber que hoje elas entraram no clube com um sonho e hoje elas fazem parte do futebol feminino e vivem desse desejo que elas tinham quando crianças. Isso é muito legal. Ô, Rodrigo, eu acho que não tem Centro Olímpico, quando a gente fala de base feminina, a gente precisa falar com o Centro Olímpico, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a realidade de vocês hoje. Categoria, professores, eu não sei se você sabe quantas meninas vocês têm hoje em todo o projeto, enfim, que você desse um pouquinho para a gente explicasse, né? Qual é a realidade do Centro Olímpico hoje? Hoje a gente tem mais ou menos 90 meninas divididas nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, mas durante esses 10 anos de clube a gente já teve mais de 500 atletas, já houve épocas em que a gente tinha também um sub-17, uma equipe adulta. Hoje a gente não tem mais, por uma questão financeira, na verdade, né? A modalidade cresceu bastante e hoje, para você ter uma equipe sub-17 competitiva, você precisa minimamente pagar um salário justo para essas meninas, coisa que, infelizmente, hoje a prefeitura não consegue. Então, o que vinha acontecendo, né? A gente formava essas meninas dos 9, 10 até os 15 anos, chegava nessa idade e o mercado vinha com tudo para cima, porque, querendo ou não, são meninas com uma formação legal, com um lastro legal, e a gente não conseguia mantê-las no projeto. Então, para a gente não fazia sentido abrir uma peneira para um sub-17 e trazer meninas que não participaram de todo um processo formativo só para ter uma equipe, né? Então, a gente preferiu olhar para baixo, olhar para as categorias mais novas, fortalecer o nosso processo de formação, porque a gente sabe que hoje no Brasil, a nível de clube, nós somos um dos pouquíssimos que temos isso, que fazemos, de fato, um processo formativo para meninas de 8, 9 a 15 anos, né? Então, é um nicho que a gente preferiu se especializar, mesmo sabendo que, claro que algumas competições a nível do CBF exigem, para sua participação, uma equipe adulta. Então, o Sub-16, o Sub-18, para você participar, você precisa ter uma equipe adulta. Infelizmente, hoje a gente não tem, então a gente acaba focando nas categorias menores. Ô, Rodrigo, e como que o Centro Olímpico virou, né, essa potência na base do futebol feminino? Porque hoje a gente fala de Santos, a gente fala de Corinthians, equipes aí que ganham títulos brasileiros, paulistas, né? São Paulo também está vindo bem aí, inclusive você até citou o Lucas, o time do Avaí Kinderman também lá em Santa Catarina, mas quando se fala em base, como disse a Carol, a gente já pensa logo no Centro Olímpico, né? Como que foi esse processo para virar essa referência na base do futebol feminino brasileiro? Esse processo começou em 2011 com o Arthur. Na época, o Arthur Elias era o coordenador, o supervisor do Centro Olímpico, e a proposta que ele fez para a diretoria do clube foi: eu consigo fortalecer a base se eu puder construir uma equipe adulta competitiva. E foi o que ele fez. Então, ele buscou atletas de alto nível, buscou patrocinadores e, indiretamente, com a visibilidade que a gente alcançou com a equipe adulta, a gente conseguiu aumentar de maneira enorme a quantidade de meninas participando das nossas peneiras.
Porque o Centro Olímpico ele sempre foi uma equipe formada por meninas peneirantes, que vinham ao clube, faziam uma peneira de graça, a gente faz esse processo seletivo todo mês, e a partir daí a gente montava as nossas equipes. Em 2011, as nossas peneiras tinham 12 meninas, 15. Hoje a gente chegou a ter peneiras com 180 meninas. Então, ter uma equipe adulta que em 2011 chegou na final do Paulista, em 2012 também, em 2013 foi campeã brasileira, isso potencializou o nome do Centro Olímpico, a marca Centro Olímpico, e fez com que as meninas procurassem. Porque, olha, eu quero jogar no time da Érica, eu quero jogar no time da Cristiane. E a gente aproveitou esse momento e conseguiu trazer profissionais muito capacitados para trabalhar com a base. Coisa que, na época, a gente falando em 2011, 2012, era algo até um pouco estranho. Tanto eu, quanto o Lucas, quanto o Jonas, nós somos da mesma turma na faculdade. A gente fez USP, todos éramos da mesma sala, e a gente via vários colegas indo para o futebol masculino, e eles perguntavam, né, mas por que vocês estão no feminino? O que vocês estão fazendo? A gente trabalhava tudo como voluntário na época, não recebia R$1, mas foi algo que fez o projeto crescer e crescer já com uma base muito sólida, conceitual, humana, para que a gente conseguisse sustentar até hoje esses mesmos princípios de trabalho, né? Então, hoje a gente tem uma cartilha, um modelo de formação que foi feito recentemente, mas ele foi feito com os princípios construídos lá atrás. Então, acho que isso trouxe uma consolidação do nosso trabalho, né? Não foi só um fortalecimento que, como muitas equipes, se iniciam e depois encerram, né? Eu acho que a gente conseguiu se consolidar e se manter justamente por entregar o nosso máximo, independente de ser futebol masculino ou feminino. O futebol feminino é a nossa vida. Bom, Rodrigo, o que fica claro aí é que o Centro Olímpico é a base do futebol feminino, não de uma equipe, né? Devido a tudo isso que você já falou. Eu queria saber como que é administrado esse projeto e o que ele oferece para as atletas. E se dentro disso existe algum apoio das confederações e das autoridades, mesmo sendo um projeto de prefeitura, como que isso é tratado? A gente tem uma estrutura física muito legal, muito boa lá no Centro Olímpico. O Centro Olímpico, como um todo, é um complexo esportivo muito, muito bom, né? Fornecido pela Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem um campo que ele é de nossa livre gestão, um campo que é nosso. Se a gente quiser treinar à tarde, a gente treina. Se a gente quiser treinar de manhã, a gente treina. A gente não precisa dividir campo com masculino, com várzea, com ninguém. O campo é delas. Isso, pro futebol feminino, já faz uma diferença enorme. Além disso, a gente tem academia, a gente consegue custear os custos, a gente consegue financiar os custos de inscrição através de uma parceria da prefeitura com a Associação Desportiva Centro Olímpico, que é o clube de fato, né, o CNPJ, que disputa competições. A gente conta com uniforme, departamento médico, a prefeitura oferece um lanche pós-treino, oferece um vale-transporte para as meninas que precisam de auxílio para comparecerem aos treinamentos. Então, essa estrutura do entorno, ela é muito boa. A gente é privilegiado nesse sentido por ter isso. O que a gente não tem, querendo ou não, por se tratar de prefeitura, a gente tem uma dificuldade em relação a pagamento de atletas, a pagamento de professores e voluntários, porque, querendo ou não, esse dinheiro ele não pode ser feita a criação de cargos públicos, né? Para contratar todos os professores, contratar as atletas. E, infelizmente, a gente não tem hoje nenhum projeto incentivado, captado, que foi aprovado. Então, qual que é a nossa situação hoje? Por mais que a gente ofereça toda essa estrutura gratuita para as meninas, né, tudo que a gente oferece é gratuito, a gente não consegue pagar uma ajuda de custo para elas, o que seria importante em alguns casos, principalmente para manter meninas mais velhas no projeto. E, principalmente, a nossa maior dificuldade é o pagamento dos professores, o pagamento de quem está envolvido no projeto. Então, para você ter ideia, hoje a gente está com 6 professores, é um número baixo, infelizmente. Desses 6, somente 2 são contratados pela prefeitura. Os outros a gente acaba rebolando para conseguir formas de pagá-los e mantê-los vinculados ao projeto. Então, a gente busca parcerias, às vezes locação do campo, patrocínios a gente já não consegue há um bom tempo, para falar a verdade. Então, nesse momento, a gente vive uma situação bem complexa, porque quem tem sustentado esses professores no projeto são os próprios pais, que criaram um financiamento coletivo
mensal e tem contribuído para a manutenção dos professores vinculados ao projeto. E em relação às peneiras, né? Você contou ali na resposta do Vinícius que esse número veio aumentando, né? De meninas que queriam fazer esses testes. Eu acredito que agora, devido a tudo isso que a gente está vivendo, não deve estar acontecendo peneiras, né? Mas eu queria que você explicasse para a gente como que elas já aconteceram até aqui, se vocês recebem meninas de outros estados, de outras cidades, e também saber, Rodrigo, até por essa falta de ajuda de custo, acredito que vocês devam perder muitas meninas que acabam tendo que voltar para a cidade, porque, enfim, precisam ajudar as famílias, né? A gente sabe que, enfim, nosso país, a realidade dele é muito dura, né? As pessoas precisam começar a trabalhar desde muito cedo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, a gente, em situações normais, claro, a gente realiza peneira todos os meses, são peneiras gratuitas, em que a menina pode participar quantas vezes for. Então, se ela não foi aprovada numa primeira, ela pode ir na segunda, na terceira, não tem problema nenhum. Afinal, a gente está aberto a isso, né? Como eu expliquei, as nossas equipes são formadas por peneiras. Então, é do nosso interesse receber cada vez mais meninas interessadas. O Centro Olímpico não conta com alojamento, né? Isso para nenhuma das modalidades, mas também até pela faixa etária que a gente atinge. Então, como que a gente faz? A gente recebe, sim, nas nossas peneiras meninas de fora de São Paulo, de todo o Brasil, na verdade. E até os 12 anos, a gente aprova meninas que tenham se destacado, fazendo um acordo com a família que elas possam vir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas para a gente manter um contato próximo, manter uma rede de prospecção no Brasil, né? Para quem sabe, no futuro, quando ela tiver 13, 14 anos, ela, se tiver condição, se mudar com a família para São Paulo e daí, então, integrar, de fato, a equipe do Centro Olímpico. Então, hoje no nosso Sub-11, que são as pequenininhas, a gente deve ter mais ou menos umas 10 meninas de tudo que é canto. Tem menina de Florianópolis, tem menina de Aracaju, tem menina de Mato Grosso, de tudo que é canto. Isso é bem legal. É legal que a gente acaba tendo contato com várias culturas diferentes, né? As meninas daqui conhecem essas meninas de tudo que é canto. E a gente já teve meninas que, quando completaram os seus 13 anos, se mudaram para São Paulo com a família, e conseguiram, que na verdade estão seguindo o sonho de se tornarem jogadoras, né? Então, uma delas, por exemplo, a Ana Carolina, hoje está no São Paulo. A gente teve meninas que completaram essa formação. A Lorena, por exemplo, hoje a goleira estava no Grêmio até então. Então, algumas meninas que vieram de outros estados, outras cidades. Muitas vezes, claro, isso exige um planejamento da família, né? Algumas famílias conseguem, outras não, infelizmente. Mas a gente consegue fazer essa rede de prospecção. Mas, a partir daí, quando elas vão ficando mais velhas, a gente não consegue mantê-las no clube, né, por conta da quantidade de treinos semanais. A partir dos 13 anos, a gente já passa a exigir que elas treinem semanalmente, e aí somente com a mudança para São Paulo mesmo, que algumas conseguem, outras não. Rodrigo, desculpa a indiscrição, mas, enfim, você parece ser um rapaz jovem, né? Quantos anos você tem, por favor? Tenho 31. 31 anos, certo. Então, vamos dizer que, como supervisor, aí você pode trabalhar mais 20, 30 anos, né? É um cargo que você pode exercer com uma idade já avançada. E diante disso, daqui 10, 20 anos... Como você vê o Centro Olímpico? Você tem otimismo em relação ao futuro? Eu pergunto isso pela primeira resposta que você me deu, que você falou que o Centro Olímpico cresceu por meio de títulos, né? Cristiane, Érica, jogadoras consagradas que passaram pelo Centro Olímpico. Agora, o Centro Olímpico não tem mais um time profissional, um time que disputa títulos. Como que você pretende manter essa marca forte do Centro Olímpico, que hoje, em 2021, ainda é forte, né? Mas como que será daqui para frente? Vocês já se planejaram em relação a isso? Sim, no que depende de nós, né? Como eu disse, eu sou o coordenador técnico da equipe, até ano passado eu era o treinador da equipe Sub-15, mas como a gente está falando de prefeitura, né, de uma equipe da Prefeitura de São Paulo, tem diversos assuntos que estão bastante acima de mim, né? O que eu acho, na minha opinião, a gente já não tem equipe adulta competitiva de fato desde 2015.
De lá para cá, a gente até disputou algumas competições adultas, mas com meninas formadas no clube, então eram equipes sub-18, sub-17, no máximo sub-20, que a gente teve em 2016. Mas a partir daí, a gente sempre disputou essas competições adultas com meninas mais jovens, e de 2018 para cá, a gente já não tem nem mais um sub-17. A ideia é que a gente fortaleça o nosso clube como uma equipe formadora. A gente antigamente formava para a equipe adulta. Hoje o nosso desejo não é mais formar como antes para uma equipe adulta. O nosso objetivo é fomentar o futebol feminino do Brasil como um todo. Então, formar atletas para todos os clubes que hoje têm sub-17 e têm uma equipe adulta, mas não tem um sub-15, não tem um sub-13, não tem um sub-11. E a gente sabe que a gente está falando de equipes de alto nível. São Paulo, Santos, Inter, Fluminense. O Fluminense ainda tem um projeto, né? Tem um vínculo com o Daminhas da Bola e ainda formam as suas atletas mais novas. Mas, por exemplo, Corinthians, São Paulo, são equipes que só têm o sub-17, que não tem meninas mais novas do projeto. Falando de times com esse peso de camisa, a gente não pode esperar que uma menina de 15 anos que nunca jogou bola, ou que jogou na escola, ou que jogava na rua, consiga fazer parte de um projeto assim. Então, o Centro Olímpico, eu acredito que ele consiga manter a sua relevância por fazer um trabalho muito bem feito nas etapas iniciais da formação, que infelizmente pouquíssimos olham. Enquanto for esse cenário, infelizmente eu não acho que isso vá mudar a nível do feminino, a gente vai ter uma relevância grande para fomentar a modalidade como um todo. Infelizmente, eu vejo que muitas equipes hoje investem sim no adulto, é legal ver isso, eles estão investindo tempo, dinheiro e profissionais capacitados, mas quando o olhar é para a base, a gente ainda tem competições da CBF mesmo, sub-18 e sub-16, por exemplo, que algumas equipes entram e só oferecem a camisa para algum projeto que já existe. Então, isso ainda acontece e eu não vejo isso mudando num cenário próximo, infelizmente. Ô, Rodrigo, mesmo com toda essa dificuldade, né, que você já colocou aí, e até é triste, né, para a gente olhar o futebol masculino de uma maneira e o feminino, mesmo com tudo que desenvolveu nos últimos anos, ainda encarando essa dificuldade na formação em um projeto que poderia ter incentivo de várias empresas, autoridades, aí, tudo que tem no Brasil, né? Eu queria saber se outras prefeituras já procuraram o Centro Olímpico para repetir esse modelo, não só em São Paulo, como em todo o Brasil, né? Tipo, para até desenvolver, tirar o futebol, porque muita gente fala do futebol feminino, e tirando algumas equipes como o Kinderman, tudo está aqui em São Paulo, né? São os grandes clubes que criaram suas equipes e hoje está tendo maior visibilidade. Outros cantos do Brasil já procuraram para ter essa experiência com o Centro Olímpico e até montar equipes principais e não só base? Falando do Centro Olímpico como um todo, ele é um clube de formação de atletas em 10 modalidades diferentes, né? Então, além do futebol feminino, a gente tem outras 9 modalidades. Então, eu não sei dizer para você se outras prefeituras procuraram a instituição com o objetivo de tentar replicar isso em outras prefeituras, em outras cidades e tudo mais. O que eu posso te dizer é que algumas pessoas que desenvolvem o futebol feminino em diferentes estados, em diferentes cidades, me procuraram para entender como funciona o modelo Centro Olímpico de futebol feminino e daí, então, tentar replicar em outros locais. Então, por exemplo, o André Beijoca, ele é um profissional do Bahia, eles conseguiram estruturar o projeto deles recentemente, acho que a gente conversou em 2017, 2018, não tenho certeza agora, mas de lá para cá eles conseguiram fortalecer bastante o que eles têm lá. Hoje eles têm uma equipe de base, eles estão tentando formar as próprias atletas para a equipe adulta deles. Então, claro que para você construir uma equipe adulta competitiva, esse projeto ele é um passo de cada vez, né? Ele é um projeto a longo prazo, mas vejo que eles estão indo por um caminho muito bom. Então, eu lembro que na época ele conversou comigo, ele chegou a conversar com outros profissionais que passaram pelo Centro Olímpico, então algumas equipes costumam procurar a gente sim nesse sentido, mas a nível maior, a nível institucional, de fato, aí eu não sei te dizer se essa procura já existiu por outras cidades. Rodrigo, para terminar o nosso bate-papo, por curiosidade, vocês adotam um modelo de jogo em todas as categorias ou vocês deixam isso livre para cada treinador escolher o que prefere?
A gente diz que a gente adota um modelo formativo, mais do que um modelo de jogo, né? Se a gente estivesse falando de equipes adultas, competitivas, que precisam buscar um resultado de fato, né? A vitória em si, um título, acho que o modelo de jogo ele se aplica muito bem. No nosso caso, que a gente quer formar atletas, que a gente quer torná-las o mais prontas possível para adentrar em outras equipes e seguir o sonho delas, a gente fala muito em modelo de formação. Então, tem alguns princípios que a gente acredita muito que um atleta do Centro Olímpico deva ter, que a gente deva construir isso com elas. Então, são meninas extremamente inteligentes, que entendem muito bem o jogo, meninas que cumprem mais de uma posição e que se sentem confortáveis com essa flexibilidade, até porque a gente sabe que hoje o feminino ainda carece de atletas, né? Então, uma menina que tem a capacidade de desempenhar diferentes funções, muito provavelmente no futuro ela vai ser bem quista por outros clubes, né? Além disso, o nosso modelo de formação, a forma como elas são formadas a desempenharem, é uma formação agressiva num bom sentido. Então, a gente quer ter a bola a todo momento, a gente quer atacar a todo momento. Se a gente perde, a gente tenta recuperar imediatamente. E é muito legal ver isso desde o sub-11. Então, depois eu até posso dividir um vídeo com vocês, um vídeo que a gente tem das menininhas. Era uma competição sub-12, elas estão enfrentando meninos, foi uma competição que a gente jogou em Florianópolis, e elas já apresentam princípios de jogo que a gente tem na nossa equipe sub-15, que a gente sempre preconizou. Então, ela vir jogar através de passes, você circular a bola, procurar o espaço vazio, você ocupar a área para finalizar, perder a bola, reage muito rápido para pressionar. Então, são princípios que a gente consegue construir desde muito cedo, mas, sem dúvida nenhuma, por mais que aqui eu esteja falando de princípios táticos, princípios atitudinais, né, como agressividade, sem dúvida nenhuma, o que a gente mais preconiza em todas as categorias é uma boa condição técnica, independente da faixa etária. Então, a gente busca formar meninas que saiam do clube com uma base técnica, um lastro técnico completo. Então, a menina tem que saber fazer passe, domínio, drible, cabeceio, cruzamento, lançamento, independente da posição. E aí, claro que algumas vão fazer melhor do que outras, isso é normal, mas todas têm que ter esse lastro e esse conhecimento amplo de jogo. Para terminar, queria que você deixasse um recado, então, para as meninas que estão tentando aí passar em peneiras, o que você pode falar para elas, o que elas precisam fazer para conseguir uma vaga em um time, não necessariamente no Centro Olímpico, mas, enfim, quando elas forem fazer uma peneira, o que elas precisam fazer para conseguir essa vaga? Isso é muito importante dizer, né? Muitas meninas participam da peneira do Centro Olímpico e nem sempre são aprovadas numa primeira vez, numa segunda, e a gente sempre fala para elas que, olha, se esse é o sonho de vocês, não desistam, sigam se preparando. O Centro Olímpico não é a única equipe de base do Brasil, então são poucas, infelizmente são, mas a gente já tem algumas outras que elas podem buscar, ou então elas podem evoluir em escolinha para depois voltar e fazer essa peneira. Eu acho que a gente tenta estimular que essas meninas sigam o sonho delas, né? Porque, querendo ou não, o futebol feminino ele é feito por elas. Quanto mais meninas a gente tiver participando, praticando, mais forte, mais consolidada vai ser a nossa modalidade. Então, não adianta nada eu recusar uma atleta no Centro Olímpico, porque hoje ela não conseguiu apresentar um nível técnico para adentrar a equipe, se eu não estimulá-la a treinar, a evoluir, a continuar buscando esse sonho, a buscar outras equipes. Então, acho que isso é o mais importante. Se a menina tem esse desejo, hoje, felizmente, a modalidade está evoluindo, está começando a ampliar um pouco mais a sua abertura, né? Algumas portas de acesso. Então, segue em frente. A gente tem o Centro Olímpico com base no feminino, a gente tem projetos de escolinhas exclusivamente femininas, como o Pelado Real, a gente tem projetos sociais que priorizam as meninas. Então, acho que hoje, se esse é o sonho de fato, investe nele, corre atrás, que tem muita gente que disposta a ajudar a abrir essas portas. Rodrigo, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu quero te parabenizar e parabenizar também que você deu um recado para todos esses professores, porque eu tenho certeza, professor não é fácil no país, a gente sabe disso, e a gente sabe que tem que gostar muito, tem que ter muito amor pelo que faz, e pelo pouco que a gente conversou com você, a gente pôde entender que isso existe, viu? Obrigada e boa sorte para vocês aí no projeto. Espero que o Centro Olímpico tenha vida longa, porque o nosso futebol precisa de vocês.
Eu que agradeço. Acho que é isso, assim, trabalhar com futebol feminino é um ambiente muito prazeroso, um ambiente apaixonante, é você saber que você não só está trabalhando com futebol de fato, mas você trabalha por uma causa, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Talvez muitos não entendam, talvez outros nem parem para pensar nisso, mas o que a gente está fazendo é não só, quando eu me torno treinador, quando eu me torno um supervisor, um coordenador, eu não estou trabalhando só por mim. Eu acho que a ideia é puxar e cada vez mais trazer meninas para que elas consigam, para que a gente possa ajudar pelo menos um pouquinho no sonho de cada uma delas aí. Então é uma honra fazer parte. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista do nosso especial sobre categoria de base. Nós conversamos com o Rodrigo Coelho, ele é coordenador das categorias de base do futebol feminino do Centro Olímpico. Se vocês curtiram, deixe o joinha aqui no vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.